facial inferior. A altura facial inferior temos que traçar um plano que vai desde o XI, espinha nasal anterior, XI, espinha nasal anterior, e XI-PM. XI-PM. Este XI-PM tem que obrigatoriamente ser prolongado para trás. E, portanto, vamos então, a altura facial inferior é este ângulo aqui, é o 4. Colocamos a régua sobre o ponto de interseção, no ponto de interseção, e vamos medir este ângulo. Vamos então desde o 0 e vamos medir quanto é que temos neste ângulo, que é 50,5, que dá em conformidade com aquilo que já tinha. Mas se desse 50 ou 51 à volta deste valor, não havia problema nenhum, tal como eu já disse, há sempre um desvio padrão. O arco mandibular é medido entre este prolongamento do XI-PM e também vamos agora encontrar outro ponto geométrico, que é a meia distância entre o bordo posterior do côndilo, em basio-nasio, e o bordo anterior do côndilo, que pode coincidir ou não com este ponto que já tínhamos feito. Neste caso, portanto, temos aqui 6, é aqui, coincide. Aqui, coincide mais ou menos. Portanto, este ponto é o ponto CO, que é o ponto condílico, e nós vamos então, desde este ponto CO até o ponto XI, vamos traçar este plano. Atenção que o ponto CO é um ponto geométrico, e vamos, que resulta desde a parte posterior do côndilo até à parte anterior do côndilo, medida em basio-nasio, é a meia distância. E vamos então agora medir o nosso ângulo. Vamos pôr o ponto de interseção entre este XI-PM que está prolongado e vamos colocar o valor do nosso arco mandibular, que é 20 graus. E vamos colocar então aqui 20 graus. Este é o nosso ângulo 5. Portanto, desta forma, nós preenchemos os 5 ângulos responsáveis pela mandíbula no espaço. Portanto, é o mento no espaço. Temos então o eixo facial, que é o 1, o 2 é a profundidade facial, o 3, arco do plano mandibular, 4, altura facial inferior e 5, arco mandibular. Vamos agora definir o biótipo facial, que é a mesma coisa que verte. Este biótipo facial vai-nos determinar a posição do mento no espaço. Vai-nos dizer se eu tenho um mento mais para cima ou um mento mais para baixo. E, portanto, se eu tenho um mento mais para cima, eu tenho uma cara baixa. Se eu tenho um mento mais para baixo, eu tenho uma cara alta. Mento mais para cima, cara baixa, braquifacial. Mento mais para baixo, cara alta, dolicofacial. Quando temos uma harmonia, temos um mesofacial. Portanto, vamos preencher agora o meu biótipo facial. Vamos ver aqui os valores e, portanto, os valores que nós temos, vamos colocar aqui nesta coluna e vamos passar estes valores para aqui, portanto, 85,5 graus, 96 graus, 30 graus, 50,5 graus e 20 graus. E agora vocês têm aqui a norma, têm aqui o ajuste à idade, e neste ajuste à idade significa que o eixo facial tem um traço, portanto, não muda com a idade e mantém-se igual. Vamos ver qual é a idade da paciente, e a idade da paciente são 14 anos. A norma é para os 9 anos. Portanto, o que é que nós temos? A norma do eixo facial é 90 graus, mais ou menos 3 graus, que é o desvio padrão, e nós sabemos que não muda com a idade e, portanto, colocamos aqui 90 graus.
A profundidade facial é 87 graus mais ou menos 3 graus e vai variar mais 0,3 graus por ano. Aos 9 anos é 87. Se vai variar mais 0,3 graus por ano, a diferença que vai desde os 9 até os 14 são 5 anos. E, portanto, se são 5 anos, nós, sabendo que é uma mulher, nunca nos podemos esquecer que no sexo masculino consideramos o máximo de 16 anos, segundo Ricketts. Portanto, significa que os rapazes crescem de uma forma efetiva e considerável até aos 16 anos e as mulheres crescem até aos 14 anos. Isto significa que se eu tivesse aqui uma mulher com 16 anos, nestes valores íamos considerar os 14 anos. Se eu tivesse uma mulher com 30, 40, 50, é lógico que não íamos somar isto tudo, íamos considerar sempre o máximo da idade, que é os 14 anos na mulher. E se fosse um rapaz, é 16 anos que considerávamos como máximo para fazer as contas. E, portanto, e como o eixo facial não muda com a idade, nós colocamos igual aqui. 87 para a profundidade facial aumenta 0,3 graus por ano. Se nós temos um diferencial dos 9 para os 14, 5 anos, isto significa que 87 graus mais 0,3 vezes 5, que é o diferencial da idade, vai nos dar aqui 88,5 graus. Para o ângulo do plano mandibular, temos menos 0,3 graus por ano. Significa que a norma aos 9 anos é 26 graus e a norma aos 14 anos é menos 5 vezes 3, 15. Portanto, 26 menos 1,5 dá 24,5 graus. A altura facial inferior, nós temos a norma 47 graus e não muda com a idade e, portanto, mantém-se 47 graus aos 14 anos. Arco mandibular é 26 graus, aumenta 0,5 graus por ano e, portanto, significa que há um diferencial de 5 anos. 5 vezes 5, 25. 26 mais 2,5 dá 28,5 graus. Desta forma, nós temos a norma aos 14 anos, vamos esquecer esta norma e vamos considerar esta norma aos 14 anos para as nossas contas. Vamos fazer a diferença, agora é só ler o que diz a tabela. Vamos fazer a diferença destes dois valores, portanto, desde a norma até o valor que a paciente tem. Isto é um sinal de divisão, a dividir pelo desvio estatístico, portanto, pelo desvio padrão, que é estes valores que temos aqui. Então, 90 menos 85,5 dá 4,5, a dividir por 3, que é o desvio padrão. 88,5, portanto, 96 menos 88,5 dá 7,5 a dividir por 3. Depois temos 30 menos 24,5 dá 5,5 a dividir por 4, que é o desvio estatístico. Depois temos 50,5 menos 47 dá 3,5 a dividir por 4. E depois temos 28,5 menos 20 dá 8,5 a dividir por... Portanto, dá 8,5 a dividir por 4. E, portanto, desta forma, vamos fazer agora a divisão destes valores. Portanto, 4,5 a dividir por 3 dá 1,5. 7,5 a dividir por 3 dá 2,5. 5,5 a dividir por 4 dá 1,4. 3,5 a dividir por 4 dá 0,89.
e 8,5 a dividir por 4 dá 2,1. Agora, no desvio do paciente, vamos ter que colocar sinais. Vamos ter que colocar o sinal menos ou mais. O que é que significa? Significa que o sinal menos significa dolicofacial, cara alta. O sinal mais significa braquifacial. Sem sinal significa mesofacial. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui dólico, meso ou braqui. E vamos ver se o mento sobe ou se o mento desce. O que é que eu aconselho a fazerem? Vocês colocam aqui o 1 é o eixo facial. No eixo facial, que é este, o eixo facial, vamos agora ver se o mento sobe ou se o mento desce no eixo facial. O eixo facial, e têm que colocar sempre estes bonecos, o eixo facial é nasion, basion e PT, gnation, certo? E mede-se aqui. Qual é que é a norma? A norma é 90 graus e o paciente tem 85,5. Portanto, a norma é, temos aqui o basionasion, aqui, e temos aqui o eixo facial. Portanto, a norma é 90 graus. O paciente tem menos, 85,5. Se tem menos, o mento vai descer. Se o mento desce, fica mais alto e, portanto, é dolicofacial. E se é dolicofacial, vamos colocar o sinal menos. A seguir vamos ver a profundidade facial. Para a profundidade facial, que é o 2, é entre a horizontal de Frankfurt, portanto, horizontal de Frankfurt, e PO, ou Pogonion. É aqui que se mede. Então, nesse sentido, nós vamos ver qual é a norma. A norma é, aos 14 anos, é 88,5. E nós temos, portanto, aqui a horizontal de Frankfurt e temos aqui o plano facial. Portanto, a norma é 88,5 e nós temos 96. 96 significa que é um valor maior do que a norma. O mento está a subir e, portanto, o mento sobe, fica mais alto e é sinal de braquifacial, que é mais. A seguir vamos então vamos ver o ângulo do plano mandibular. A norma é 24, o ângulo do plano mandibular é aqui em baixo, portanto, que é o 3, e vamos ver que é a horizontal de Frankfurt e o plano mandibular, que é desde o antegonial até ao mentoniano. E isto é a paralela que nós marcamos, que é a horizontal de Frankfurt. E medimos ou aqui, é igual. E, portanto, se nós formos medir este ângulo, no nosso caso, nós temos 30 graus. Qual é a norma? A norma é 24,5 aos 14 anos. Portanto, se nós temos aqui e temos a norma, e vamos ver a norma, que seria 24,5. Quanto é que nós temos? Mais do que a norma. Portanto, o que é que acontece? O mento desce. Se o mento desce, o que é que está a acontecer? Desce, vai para baixo. Portanto, é sinal menos. Dolicofacial. A seguir vamos ver então a altura facial inferior. A altura facial inferior, que é, portanto, neste caso, vamos assim, só aqui recapitular daqui para um bocadinho o dólico e o braqui. Portanto, nós aqui temos, no eixo facial, temos 85,5 e, portanto, o mento desce, é menos. Na profundidade facial, nós temos o mento que sobe, porque tem 96 aqui, 96 graus.